Gente, voltando aqui então, pré-modernismo, poesia de Augusto dos Anjos, ó, vou passar aqui, vocês vão ver que é o mesmo documento, tá? Mesma coisa, só que a gente separou aqui prosa e poesia, que é pra não ficar tão cansativo pra vocês. Então, ó, vocês vão reparar que antes tava sempre escrito prosa. Deixa eu colocar a canetinha aqui, vou colocar uma caneta diferente. Antes tava prosa, ó, Monteiro Lobato prosa, Lima Barreto prosa, né, Euclides da Cunha prosa, Graça Aranha prosa. Prosa. O que a gente vai ver agora é poesia, poetry, poesia de Augusto dos Anjos. Esse foi o principal representante, grandíssimo representante da poesia deste período, tá? Lembrando que antes a gente via mais a presença da poesia, né? No parnasianismo, no simbolismo, ok? Só que agora a gente vai ver essas duas coisas. Só que a poesia tem uma caracterização diferente, né? Desse cara aqui, esse Augusto dos Anjos, tá bem? Que tem essa caracterização da poesia dele? Estudiosos da literatura já chamam de poesia de estranhamento, né? E você pensa, putz, o que é isso, né? E aí, entre aspas, aqui eu coloquei uma citação de que ele era um cantor da poesia de tudo que é morto. Aí você pensa, caraca, o que é isso, né? De que esse cara falava, então? Então, embora contemporâneo da geração simbolista, ali no finalzinho do século XIX, Augusto dos Anjos permaneceu à margem da sua escola, né? Então, ele não era simbolista. Sua obra apresenta, na verdade, uma experiência única na literatura universal, né? Então, gente, não tem ninguém como ele. Augusto dos Anjos é o cara, tá? A união do simbolismo com o cientificismo naturalista. Mas, professora, tá feia essa canetinha. Mas, professora, como assim cientificismo dentro da poesia, né? A gente vai ver já já. Por isso, dado o caráter sincrético, ou seja, misturado, né, de sua poesia, o Augusto dos Anjos está situado entre o grupo pré-modernista, tá? A gente não vai ver aqui preocupação social, tá? No caso da poesia, igual a gente vê preocupação social, nacionalismo, a gente não vai ver isso aqui na poesia do Augusto dos Anjos. O que a gente vai ver é uma poesia estranha, esquisita, que não é simbolista, não é parnasiana, não é lá do realismo, do romantismo, não. A gente vai situar ela nesse período aqui do pré-modernismo justamente por ser um período de transição, né, para um período moderno aí no Brasil. Deixa eu conferir se está gravando, porque já pensou se não está gravando? Descartar. Está gravando. Tá. Então, gente, sua poesia antilírica abriu discussão sobre... sua poesia antilírica abriu discussão sobre os conceitos de boa poesia, mas preparou o terreno para a grande renovação modernista. Então, justamente por ele romper com padrões, justamente por ele questionar essa coisa do que é boa poesia, né? Os parnasianos tinham lá o conceito deles de boa poesia, do belo, né? Do bonito, para ser apreciado, né? Então, assim, aqui ele vai questionar isso daí. Eu coloquei em negrito as expressões que são bem chave aqui para vocês, tá? Poesia antilírica seria uma poesia antipoética, né? Antilirismo, antipoesia. Uma poesia que não parece poesia justamente pelos assuntos que ela aborda, ok? E aí a gente vai entender melhor. Aqui, o que tá aqui eu tirei desse site, só os grifos aqui são meus mesmos, as coisas que eu destaquei, que é para facilitar o estudo de vocês. Augusto dos Anjos é provavelmente o mais original dos poetas brasileiros. Embora tenha recebido algumas influências do simbolismo e do naturalismo, movimentos poéticos em voga na época, seu estilo literário não se encaixa em nenhuma das escolas, né? Então, assim, em voga na época, mais ou menos, né? Um pouquinho antes, assim, de ele produzir essa coisa toda, né? Houve esses movimentos aí do simbolismo e do naturalismo. Então, ele foi contemporâneo àquelas pessoas, né? Viveu na mesma época que as pessoas que escreveram coisas desses movimentos, porém,
o estilo dele era um pouco diferente, tá? E eu vou explicar exatamente o que seria essa semelhança com o naturalismo, né? Então, ó, pessimista, cósmica, paradoxal, mórbida e angustiante, a poesia de Augusto dos Anjos é feita com vocabulário científico. Então, assim, essas características, ó, pessimista, cósmica, paradoxal, mórbida e angustiante, tem tudo a ver com o quê? Com o simbolismo, né? Igual a gente viu já na apresentação, algumas apresentações atrás, né? A poesia de Augusto dos Anjos é feita de um vocabulário científico e é por isso que a gente vê semelhança com o naturalismo, ok? Misturado com uma tristeza profunda. Então, vocabulário científico misturado com uma tristeza profunda. O questionamento existencial encontra a ciência e a teoria da evolução de Darwin em uma combinação insólita jamais vista antes, que constantemente relembra a fatal finitude humana. O que é finitude, né? O fim, algo que tem fim, que não é infinito, né? O fim da nossa vida, nos termos da decomposição da matéria, da carne putrefata, a carne podre, que encerra o tempo do vivente, né? Então ele vai misturar questões existenciais com questões que são biológicas, né? Questões relacionadas à decomposição da matéria. Tá? Então ele une esses dois assuntos. Então, do simbolismo a gente tem essa questão mais existencial, angustiada e pessimista, e do naturalismo a gente tem essa questão mais científica, ok? O naturalismo, gente, foi um movimento que, assim, era pra... A gente viu faz mais tempo, né? No realismo, a gente viu na revisão só. Naturalismo seria um olhar mais real mesmo, mais para o ser humano, de forma mais natural, que tem a ver com a natureza humana. Por isso que a gente vê essa questão da teoria da evolução presente nessas temáticas, ok? Então a gente tem aqui, ó, próximo tópico. O amor, o prazer, a volúpia não são senão uma luta orgânica das células, como é toda a existência humana. Então é você observar para a existência humana de forma orgânica, né, biológica, ok? Destinada a tornar-se o quê? Cadáver, né? Estamos todos destinados a isso. Isso é o que a gente tem de mais certo na nossa vida, né? A morte e a decomposição do nosso corpo, a degradação ali do nosso corpo, né? Então a gente vai se tornar cadáver e muito provavelmente, né, alimentar os vermes decompositores. E a própria construção dos versos de Augusto dos Anjos exprime essa luta. Tudo é dito de maneira dura, cheia de excessos, hipérboles, exageros, né? Em métrica rígida. Aí aqui eu até coloquei de vermelho, né? Aquela cultuada pelos parnasianos. Então aqui o Augusto dos Anjos escreve seguindo de forma muito certinha a métrica, ok? Os esquemas de rima, tudo muito certinho, tá? Do jeito que os parnasianos gostavam. Então ele escreve de forma mais bruta, só que de forma muito organizada, ok? De forma muito rígida, tá bem? Trata-se de uma estética da podridão, da agonia, da deformação, misturando termos filosóficos e biológicos que eclodem em um grito violento em busca das razões da existência humana. Influenciado por Schopenhauer, cuja teoria filosófica percebia uma perene impossibilidade de felicidade. O que é perene, né? Uma coisa que não é, na verdade, é uma coisa que é constante, né? A constante impossibilidade de felicidade, ou seja, a gente não tem como ser feliz o tempo inteiro, já que a vida humana se resume a um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. Olha que triste isso. Sofrimento e tédio, sofrimento e tédio. A poesia de Augusto dos Anjos reverbera, né, uma eterna mágoa, né? Então é um ser humano que não está feliz, uma dor constante, dor existencial constante, perene, a que estão implacavelmente submetidos todos os seres humanos. Todos nós que vivemos estamos condenados a sofrer, a sentir dor, a sentir uma mágoa muito profunda. Isso está muito presente na obra dele. Aí aqui eu coloquei um poema que eu vou analisar com vocês com mais detalhe depois, tá? Mas eu vou ler aqui a princípio, e ele já ilustra bastante a poesia do Augusto dos Anjos, né? O nome já é O Deus Verme. Só alertando vocês pro fato de que
vocês podem sentir nojo de alguma coisa, né? No passado tinha um aluno que não gostava de ler a poesia desse cara porque sentia nojo, né? Mas o objetivo é esse, né? É brincar com essa coisa do biológico, ok? Do escatológico com essas questões existenciais, tá? Na poesia. Então, Deus verme, tá falando do verme, né? Fator universal do transformismo, filho da teleológica matéria, na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea, e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo. Almoça a podridão das drupas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras, e dos defuntos novos incha a mão. Para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica cabe aos seus filhos a maior porção. Né? Então, o que a gente vê aqui neste poema do Augusto dos Anjos? Né? Primeiro que ele está endeusando um verme, né? O Deus verme. Né? Então é como se fosse aquele que tem todo o poder sobre nós depois que a gente morre, né? A gente já não é mais nada, a gente já não está ali, é só o nosso corpo em decomposição, e aquele que tem o poder sobre nós ali, que mexe com a gente, é o verme, seriam os vermes, né? Aqueles que vão roer as nossas carnes depois, tá? Então o que a gente pode observar aqui? Coloquei cores de acordo com as questões aqui destacadas no poema, tá? Então, eu coloquei, o esquema de rimas, né? A, B, B, A, B, B, A, C, C, D, E, D. Então, a gente vê que rimas que estão interpoladas, né? Vocês não precisam saber esses nomes, mas só de observar os padrões, ó. Ismo, érea, érea, ismo, tá? Depois, de novo, ismo, érea, érea, ismo. Depois, agras, agras, mão, fica, fica, ão, né? Então, mão aqui rima com porção, fica, fica, agras, magras, exorcismo, antropomorfismo, transformismo, batismo, ok? Matéria, miséria, funéria, bactéria. Então, a gente vê que existe um padrão, ele não fez isso aleatoriamente, tá? Isso daí foi observado por ele. Então, a gente tem aqui também uma estrutura de soneto. O que é soneto? Eu já mostrei pra vocês antes. Quando a gente tem essa estrutura de 4 estrofes, sendo que as duas primeiras vão ter 4 versos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e as duas últimas vão ter 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Então, é um soneto clássico, ok? E todos os versos têm 10 sílabas poéticas. Aqueles que quiserem se aventurar em contar, podem contar, mas todos têm 10 sílabas poéticas. Então, é uma métrica muito rígida, ele não escreveu isso aleatoriamente, tá? Isso é muito calculado, é um trabalho muito ardoroso, ok? Mas ele compôs aí, seguindo esses esquemas bem rígidos, esquemas muito queridos, né, pelos poetas parnasianos, tá? E a gente vê expressões antilíricas. O que seria esse antilirismo, né? Essa estética da podridão, da agonia, da deformação. Quando eu coloco aqui, ó, acérrimo, funéreo, bactéria, antropomorfismo. Isso são palavras, expressões antilíricas, né? Isso são palavras que, teoricamente, elas não são belas. São palavras que antes, né, não se encaixavam bem na poesia, como se isso descaracterizasse a poesia. Expressões antilíricas, antipoéticas, você falar de coisa azeda, né, o acérrimo, exorcismo, funéreo, uma coisa relacionada à morte, bactéria, né. Depois, antropomorfismo, né, o que seria antropomorfismo? Antropo, homem, morfismo, forma, né. Livre das roupas do antropomorfismo, né? Livre das roupas da forma humana. Aí fala de podridão, defunto, vísceras, drupas agras, carne podre. Então, isso daí são expressões antilíricas que ele usava de forma
inovadora, né? Isso daí deixou as pessoas muito escandalizadas. Muita gente olhou para isso daí e não achou que fosse poesia. Muita gente criticou justamente por ele quebrar com aqueles padrões de beleza, especialmente colocados pelos parnasianos, ok? Aí eu coloquei de verde aqui esse transformismo, que tem a ver com evolucionismo, lamarquismo, aquilo que vocês já estudaram ou estão estudando, não sei, em biologia, né? Então aqui ele tá falando de transformação, evolução, né? Tem a ver com esses conceitos, tá? E, de forma geral, né, mistura de assuntos biológicos com questões filosóficas existencialistas. Então, aqui, né, ele fala desse verme que vai ali ser o responsável por decompor o nosso corpo, né? Ele fala, jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea, né? Diariamente o verme faz isso. E vive em contubérnio com a bactéria, né? O verme e a bactéria vivem ali combinados, livre das roupas do ser humano. Ele almoça a nossa podridão, ele janta, né, as nossas vísceras, e dos defuntos novos ele enche a mão. E para os filhos desses vermes, né, no caso, no inventário é aquilo que você faz depois que alguém morre, né, para esses filhos ficam as maiores porções, né, as maiores porções da carne, ok? Depois, ó, temos esse poema aqui, que eu gosto bastante. A gente não vai ver uma análise muito detalhada sobre ele, mas a gente vou ler ele aqui com vocês. Esse é o próximo, tá? Ele fala assim, ó, psicologia de um vencido, né? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, de novo, ó, já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Professora, o que é isso? De que ele está falando, né? Primeiro ele está falando de si mesmo, né? Matéria orgânica ali, filho do carbono e do amoníaco, né? Aqui ele está tirando, inclusive, um pouco dessa questão existencial, espiritual. Ele está falando da matéria mesmo. Nós, enquanto matéria humana, né? Monstro de escuridão e rutilância, sofro desde o comecinho da infância, desde antes ainda dele nascer, né? Epigênese, a influência má dos signos do zodíaco, né? Então é como se ele tivesse amaldiçoado, se ele estivesse condenado a ter essa característica, né, eterna, por conta dessa questão do zodíaco, né, dos signos do zodíaco. Não sei quando que ele imagina que nasceu, de que signo que ele pensa que é, enfim. Aí ele fala que é profundissimamente hipocondríaco. Vocês sabem o que é uma pessoa hipocondríaca? É uma pessoa que tem muito medo de estar doente, né? Que sempre acha que está doente. Qualquer dorzinha de cabeça já acha que é um tumor no cérebro, entendeu? É a pessoa que fica extremamente preocupada com a própria saúde, ok? Então, ó, ele aqui se descrevendo, né? Isso aqui é o eu lírico, tá, gente? É a voz que fala no poema, não é o Augusto dos Anjos, não. Então, profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Então, a pessoa que é hipocondríaca, muitas vezes, quando ela se vê num lugar sujo, inóspito, ela fica muito nervosa, né? No caso aqui, ele sente repugnância e ele sente uma certa ânsia. Não sei se seria uma ânsia de vômito, alguma coisa assim, mas ele não fica bem, né, diante de ambientes ruins, né? Pensa, uma pessoa hipocondríaca ficar no banheiro químico, lá 4 da manhã no rock, né? Depois de não sei quantas pessoas já terem usado aquele banheiro químico, tá aquela nojeira. Enfim, a pessoa sente repugnância daquilo, muito nojo e muito medo de ficar doente por estar naquele lugar. E aí, já o verme, este operário das ruínas, né? Ruínas, o que seriam essas ruínas? Nosso corpo apodrecendo, né?
que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral da carne declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los. Então aqui, ó, o sujeito, já o verme, deixa eu até colocar a caneta, ó. Já o verme, anda a espreitar meus olhos para roê-los, né? Aqui é o sujeito, aí aqui é o que ele está dizendo em relação ao verme, o que ele está fazendo, né? O verme, operário das ruínas, que come o sangue e tal, anda a espreitar meus olhos para roê-los. Então é como se ele estivesse sentindo que ele está vivo, né? Mas ele está sentindo que os vermes estão vigiando ele, assim, vigiando ele, esperando ele morrer, né? Pra roer esses olhos dele. E há de deixar-me apenas os cabelos, que é aquilo que sobra, né? Acho que cabelo é aquilo que não se decompõe do nosso corpo. Há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Eu acho muito interessante isso daí, porque, assim, é o relato de um hipocondríaco, né? No caso, estamos falando aqui de coisas fictícias, tá, gente? Pessoa hipocondríaca com medo, né, de morrer, com medo de estar doente, sentindo como se ela estivesse sendo vigiada por aqueles que um dia vão roer a carne morta delas, né? E o nome aqui do poema é Psicologia de um Vencido. É certo, gente, que todos seremos vencidos. Não tem como a gente escapar desse destino, assim, que a todos nós é comum, a morte, né? Então ele já se declara um vencido, né? O verme vai nos vencer a todos. Então aqui é ele falando sobre como ele se sente, né? A psicologia, né, dele ali naquele momento, muito provavelmente antes de morrer. Talvez vocês possam ter outras leituras, tá? Essa é a leitura que eu estou fazendo do poema, mas vocês podem ler de formas diferentes também, né? Dar outras interpretações, isso é perfeitamente possível. Por fim, versos íntimos. Esse daqui é o poema que eu mais me lembro, é o que mais me marcou no ensino médio, quando eu fiz terceiro ano, que eu conheci este poema, né? O que mais me lembra, assim, do Augusto dos Anjos, né? E que parece que ele tá bem revoltado. Não o Augusto, mas o eu lírico, né? Ele fala bem assim: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. Beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Então aqui ele mistura, né, um pouco dessa questão do pessimismo nas relações sociais, né, com essa questão também da morte, ok? Então ele fala aqui no começo, né, fala de enterro de tua última quimera, né? Quimera seria um monstro aí na mitologia. Vocês que têm mais leitura de mitologia do que eu devem saber quem é a quimera, né? Aí ele fala: acostuma-te à lama que te espera. O que seria essa lama que te espera, né? Seria a nossa morte, seria o nosso fim, né? Ali seria a terra onde a gente vai ser enterrado. Enfim, acostuma-te, né? Essa lama que te espera. Acostuma com essa ideia de que você vai morrer. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera, né? Então é muito aquela coisa do determinismo, né? Aqui tem uma relação com o determinismo lá do naturalismo, né? Então aquilo que a gente é tem a ver com o lugar de onde a gente vem, né? Então se a gente vive entre feras, a gente vai acabar sentindo necessidade, uma necessidade inevitável de também ser fera. Se a gente vive no meio de pessoas ruins, a gente necessariamente vai se tornar uma pessoa ruim, né? Há controvérsias, há discussões sobre isso, tá? Não estou aqui colocando ideias na cabeça de vocês, não. É só uma ideia que está expressa no poema, tá? Depois, toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro, né? O que é escarro? Você tirar o catarro da garganta. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Então é como se fosse assim: beijo é a véspera do escarro, né? Beijo, uma coisa que a pessoa te dá
docemente, de forma carinhosa, né? Ele vem antes do escarro. É como se antes de escarrar em você, a pessoa te beijasse. Antes de fazer algo muito ruim, ela faz algo muito bom. Por quê? A mão que afaga é a mesma que apedreja. A mão que vai te fazer um carinho vai ser a mão que vai te tacar uma pedra. Então, se alguém causa ainda pena, tua chaga, né, tua marca, tua cicatriz, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Ou seja, antes de a pessoa te escarrar, antes de a pessoa te apedrejar, apedreja ela, escarra nessa boca dela, entendeu? Isso aqui é como se fosse uma relação extremamente pessimista, uma visão extremamente pessimista das relações humanas, né? É como se não tivesse jeito de a gente viver sem ser decepcionado, como se o ser humano existisse para ser ruim, existisse para ser até ambíguo, contraditório, né? Essa contradição de hora te faz um carinho, hora te apedreja. Enfim, este é Augusto dos Anjos, gente. Ok? Então, até uma próxima.